Cão policial descobre segredo sombrio na escola. Menina desaparecida em um quarto secreto. Era uma manhã gelada em uma pequena cidade e a escola secundária estava envolta em uma atmosfera de tensão. Max, um imponente pastor alemão com olhar penetrante e faro afiado, estava prestes a entrar na maior missão de sua vida. Ao seu lado, o detetive João, um homem de poucos sorrisos e muitos problemas. Preparava-se para investigar uma série de desaparecimentos que tinha deixado os alunos em pânico. Afinal, Sofia, uma estudante querida, desaparecera há dias. A escola estava em alvoroço, murmúrios se espalhando como fogo em palha seca. O que estava acontecendo? João e Max viraram investigativos. Eles percorreram cada canto dos corredores escuros, o eco de seus passos reverberando como um aviso. Os serviços de emergência já haviam sido chamados e a cidade estava em estado de alerta. Rumores sobre um grupo secreto que realizava rituais obscuros começaram a circular. Max arqueara as orelhas. A tensão no ar era palpável. Entre as vozes nervosas dos alunos, um sussurro foi mais forte que os outros. Sofia estava com eles no sótão. O sótão! O coração de Max disparou. Ele lembrou-se dos sinais de encobrimento. Na biblioteca, os estudantes falavam em segredo, lançando olhares nervosos ao redor, como se temessem ser ouvidos. Um grupo estranho. Mistério entre eles. João e Max trocaram um olhar. O lugar era mais do que apenas paredes e chão. Era um labirinto de segredos e talvez de traições. João seguia a trilha de pistas, mas sua mente lutava com a desconfiança crescente. De seus colegas te olhavam de esquelha. Eles achavam que tudo era invenção da sua cabeça. Não é hora para isso, João, diziam, mas ele não podia desistir. A esperança de encontrar Sofia o mantinha firme. Max, por sua vez, sentia a pressão em seu peito. Não queria falhar. Ele sonhava em ser mais do que um cão policial. Queria ser respeitado. Queria ter um lugar ao lado de João e dos humanos. Enquanto eles exploravam, algo os chamou. Um som estranho, como um sussurro. Era baixo. Quase como uma música distante, vinda de um local que João não havia notado até então. Vem, Max! Ele seguiu adiante, guiado pelo instinto. A sala estava escondida atrás de uma prateleira de livros, e ao empurrá-la, um clima pesado caiu sobre eles. Estava lá, o quarto secreto. O cheiro de mofo e madeira velha tomou conta do ar. E o silêncio era pesado, como se notar a presença deles não fosse bem-vindo. João sussurrou. Sofia, pode estar aqui. O olhar de Max se ilumina. Vocês podiam sentir o que estava por trás daquelas portas. Um chamado, um pedido de ajuda que ressoava nas paredes. Então, começou uma nova onda de tensão. As sombras pareciam dançar e o sussurro se intensificou. Agora mais próximo, mais urgente. De repente, um barulho ensurdecedor ecoou pelos corredores. Algo se movia lá fora. O que era aquilo? Um aviso? O medo cresceu. Um nó na garganta de João e um aperto no peito de Max. Eles estavam prestes a descobrir muito mais do que esperavam. Mas, se não fossem rápidos, Sofia poderia se tornar apenas uma lembrança. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida.
no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Max e João estavam paralisados diante do quarto secreto. O ar pesado, como se a própria sala estivesse viva. O sussurro se intensificou e algo dentro deles pulsava de ansiedade. O coração de Max batia forte, cada batida ecoando seus instintos. Sofia poderia estar ali, mas... Oh! E se não estivesse? João empurrou a porta com cautela. O rangido a reverberou, quebrando o silêncio mortal. Com um passo hesitante, ele entrou. Max seguiu, farejando o ar denso, buscando sinais. O lugar estava cheio de tralhas esquecidas. Pilhas de livros empoeirados, cadeiras quebradas e um cheiro de algo que não deveria estar ali. Mas o que mais chamava atenção era uma grande pintura na parede em frente, coberta por um pano negro. Cuidado, Max, sussurrou João, enquanto seus olhos se fixavam na pintura. O cheiro de mofo misturava-se ao medo no ar. O coração de João disparou. O mistério ia além. Ele podia sentir. Deslizando o pano, a imagem revelou um mural macabro. Um círculo feito de figuras sombrias, que parecia pulsar, como se estivesse vivo. Os olhos de João arregalaram. Isso é um ritual! A tensão cresceu. O sussurro se transformou em vozes recheadas de angústia e desespero. Sem pensar, ele se aproximou da obra de arte. Max latiu, um som grave ecoando pelo quarto. Em um impulso, João desviou o olhar e onde deveria estar apenas a parede, uma passagem se revelou, iluminada por uma luz fraca que emanava de dentro. Mas antes que pudesse se mover, um estrondo ensurdecedor veio de fora, suspenso no ar. A porta se fechou com um estrondo, fazendo as paredes vibrarem. Um novo barulho surgiu e João virou-se, a pele arrepiada. Vários alunos estavam encostados na porta, vozes confusas misturando-se com o medo. O que vocês estão fazendo aqui? Alguém gritou. Era Ana, a melhor amiga de Sofia. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados. Estamos procurando pela Sofia. João respondeu, a voz cheia de urgência. Parece que ela pode estar aqui, neste local. Mas antes que pudesse terminar, um grito horrendo cortou o ar. Um dos estudantes começou a se contorcer, como se estivesse passando por uma transformação dolorosa. O grupo recuou, o pânico tomando conta. Max olhou para João, um carinho de afeição e alerta em seus olhos. A gente precisa ir, pensou João. Mas a voz de Ana interrompeu sua linha de raciocínio. Vocês não sabem o que estão fazendo! Ela murmurou, os lábios pálidos. Vocês não têm ideia do que se esconde nesta escola! João ficou paralisado. As batidas de seu coração eram como tambores. O que você quer dizer? Ele mal conseguia processar as palavras, enquanto a atmosfera mudava. Ana respirou fundo. Sofia, ela sabia de tudo. Esse grupo não é apenas um bando de estudantes, eles têm poder. Max rosnou, sentindo a tensão aumentar. João sentiu um frio na espinha. O que você quis dizer com poder? Sua voz mal saía. Aqueles sussurros agora eram gritos incontroláveis, ecoando pela sala, como se uma tempestade estivesse prestes a se soltar. Ela faz parte deles. Sofia não desapareceu. Ela... Neste momento, uma porta ao fundo se abriu com um estalo, revelando uma figura envolta em sombras. Era um dos professores, mas seu olhar era diferente. Vazio, como se estivesse dominado por algo.
Vocês não deveriam estar aqui! Ele disse, a voz gélida e ameaçadora. O coração de João afundou. Era um aviso, mas a ligação com Sofia estava mais próxima do que nunca. O que ele iria descobrir agora poderia mudar tudo o que ele pensava. E se a verdade por trás do desaparecimento fosse mais sombria do que podia imaginar? Um nó na garganta. João sabia que precisava agir rápido. Mas agora a cena se tornava cada vez mais obscura. O que aconteceria a seguir? As sombras estavam a caminho. João congelou. A figura sombria na porta parecia um pesadelo em forma humana. Vocês não deveriam estar aqui. A voz do professor soou como um estalo de um chicote, gelando-o. Sangue nas veias de todos! Os alunos recuaram em pânico. Mas a realidade deles se desmanchava como papel. O que está acontecendo? Ana, com os olhos arregalados, não conseguia desviar o olhar do professor. Era como se ele estivesse possuído, a essência dele apagada por uma sombra. Max rosnou, instintivamente protetivo. João tentou recordar o que tinha ouvido sobre esse professor, mas sua mente estava a mil. Ele não pode ser parte disso, pensou. Mas a aura sombria ao redor do homem falava mais alto que suas esperanças. Essa escola não é o que parece, e professor declarou, aproximando-se. Sofia não desapareceu, ela se uniu a nós. As palavras dele cortaram o ar como uma lâmina. Os alunos olharam entre si, choque estampado em seus rostos. O grito de um deles ao fundo se misturou à confusão. Mas ninguém se atreveu a mover. Tudo que João sabia sobre Sofia começou a desmoronar. Ela era doce, alegre, a melhor amiga de Ana. Não poderia estar envolvida em algo tão sombrio. O que você quer dizer com isso? Ele sentiu a urgência subir, como um peso no peito. Ela viu a verdade. O poder que temos. Estamos além do que você pode imaginar. O professor proferiu. Suas palavras pesadas, de um significado oscuro. Ana parecia estar em choque. A angústia tomou conta de seus olhos. Não! Isso não pode ser verdade! Ela estava com eles! Ana murmurou, seu corpo tremendo. Sofia agora é uma deles! A revelação cravou uma daga em meio ao grupo. Max latiu, agitado. A lealdade e o amor que ele sentia por aquele laço traído ecoava em suas ações. Não! Temos que salvar a Sofia! Ele prontamente olhou para João, como se pedisse por uma decisão, e tudo mudou em um instante. Um grito grotesco ecoou dos fundos da sala. Era um som horrível, como se o próprio chão estivesse reclamando. A porta se abriu sozinha, revelando uma visão inimaginável. Alunos chorando, enquanto sombras dançavam ao seu redor, como se vivessem. João não podia acreditar. Aqueles estudantes, normalmente cheios de vida, agora eram marionetes em uma cena de terror. O professor sorriu, um sorriso que congelou o ar. Ela não é a única, ele disse, a voz cheia de uma satisfação perturbadora. Vocês também poderiam ter esse poder. Sempre quisemos que você participasse, João. O coração de João afundou com a ideia. Você está louco! Isso não é assim! Isso não é você! Mas enquanto falava, uma parte dele começou a acreditar. Sofia não desapareceu. Ela foi escolhida. Palavras pesadas flotavam no ar.
distraindo todos momentaneamente. E em um momento de puro horror, João viu diante de seus olhos o corpo de Ana ser envolto em uma luz pulsante, seu rosto torcido em um misto de dor e poder. "Não!" ele gritou, movendo-se para pegá-la. Mas o professor levantou a mão. "É tarde demais. Qualquer um que entre aqui pode se tornar parte do nosso pacto." Uma onda de energia envolveu João. Sua visão escureceu e por um momento ele quis acreditar. O que era real? Sofia não. Ana não. Mas então uma imagem se formou em sua mente, como uma tela de cinema, mostrando os rostos de seus amigos, agora distantes e irreconhecíveis. E antes que pudesse pensar em fugir, a sala se encheu de gritos. O portal se abriu atrás do professor. Um vórtice de energia que parecia engolir tudo. "Você pode escolher, João. Venha e descubra a verdade. Ou fique aqui e seja engolido por ela." Max latiu de desespero. O olhar de João, próximo a se desfazer. O que era real? O que fazer? Ele hesitou, temendo a resposta, mas ao mesmo tempo sentindo a atração daquele poder. A tensão aumentou e o grito de Ana ecoou, chamando-o. "João, vem comigo!" ela implorou. Mas agora tinha algo diferente no tom dela. João estava no preço de um dilema, com a pressão crescendo. A cada segundo! O que ele escolheria? Como poderia salvar Sofia? E se tudo o que acreditou estivesse errado? João estava paralisado. O poder daquele lugar pulava ao redor, como um fio que o atraía para dentro de um abismo. Ele olhou para Max, sentindo a urgência aumentar a cada momento. O grito de Ana ecoou, misturando-se com os sussurros de poder. "João, vem comigo!" A voz dela era agora doce e sedutora, mas havia algo de diferente, como se uma sombra tivesse tomado conta. E, antes que ele pudesse pensar, a sala começou a tremer. As sombras ganharam vida, dançando freneticamente. O murmúrio coletivo dos alunos tornou-se um eco ensurdecedor. "Não, não, não!" pensou João, sentindo frio na barriga. "O que está acontecendo?" Ele olhou novamente para Ana, seus olhos brilhando, e percebeu algo. Um brilho inusitado que não pertencia a ela. De repente as luzes apagaram. Uma escuridão opressiva tomou conta. Apenas o brilho da energia pulsante do professor e o vórtice atrás dele iluminavam o ambiente. E foi então que ouviu algo que o fez congelar. "A verdade sobre você, João, precisa ser revelada." O professor falou, a voz gélida. "Mais do que um simples detetive, você sempre foi parte disso." A revelação atingiu João como um soco no estômago. "O que você está dizendo?" Ele mal conseguiu articular as palavras, o choque entorpecendo seus sentidos. Mágoa e confusão lutavam para se destacar. Aquilo era absurdo. Como ele poderia ser parte de algo tão sombrio? O professor deu um passo à frente e a verdade começou a se desenrolar. "Sua mãe, ela fez um pacto. Você não é apenas um detetive, você é um escolhido." O ar estava pesado, o peso das palavras ecoando dentro dele. João ficou atônito. Como isso poderia ser verdade? Tudo o que ele conhecia, sua vida tranquila ao lado de Max, serpentes intrincadas de memória se entrelaçavam de maneira desconexa. Ana então avançou, seu olhar fixo em João, mas ainda com aquele brilho distante. "João, você não entende. Você tem um poder dentro de você. Você precisa aceitar isso." Ela disse, como se estivesse chamando por um lado dele que ele mesmo desconhecia.
Não, isso não faz sentido! Ele gritou. Suas palavras ecoaram, mas o terror começou a crescer dentro dele. A sala estava girando e Max rosnava, tentando entender. Como cada nova revelação mudava tudo. Enquanto a tensão aumentava, as sombras dançaram mais ardentemente. Então, um grito agudo cortou o ar novamente. É hora de escolher, João! O professor se aproximou como se quisesse estender a mão para ele. E assim que o fez, algo dentro de João despertou. Um brilho semelhante ao de Ana começou a emanar dele. Ele não podia negar. As sombras queriam mais. Mas em um movimento súbito, algo inesperado aconteceu. A pintura na parede, que parecia uma simples obra de arte, começou a vibrar, seu círculo pulsando como um coração. João olhou mais de perto e ali, entre sombras, reconheceu rostos conhecidos. Sofia estava lá, e a expressão dela estava repleta de angústia. João, me ajude. Ela parecia gritar em silêncio, os olhos implorando. Por socorro! O coração de João afundou. E naquele momento de revelação, uma conexão inexplicável o ligou a Sofia. Ele sabia que havia algo muito mais intenso em jogo do que apenas um desaparecimento. A verdade era que Sofia não era a única esposa do poder desconhecido que o cercava. O que ele considerava amor, lealdade, amizade, tudo estava prestes a ruir. Não consigo fazer isso sozinho. A adrenalina disparou. Ele estava em um beco sem saída. O peso do sacrifício parecia desmoronar o que restava em seu coração. Jonas, você precisa escolher agora! Gritou Ana, a urgência se intensificando. A luz ao redor deles estava os engolindo. E com um último olhar angustiado para Max, a decisão se desenhou delicadamente em sua mente. Uma reviravolta chocante estava. Prestes a mudar tudo, as sombras gritavam por poder e conhecimento, enquanto a conexão com Sofia se intensificava. Ele sentia a responsabilidade crescente. João, escolha! A voz de Ana ecoou, mas sua essência estava distorcida. Ele sabia que estava prestes a fazer alteraria tudo para sempre. Havia uma escolha a fazer. Ficar ou se render. Estar com eles ou lutar contra as sombras. O que ele realmente achava que era. E a quem verdadeiramente pertencia. E assim a sala girou, a pressão o puxando para dentro daquele vórtice de escuridão. As vozes sussurravam, uma sinfonia de poder acenando para ele. Num instante as coisas se tornaram intermináveis. E o que ele absolutamente não sabia era que a escolha dele não mudaria apenas sua vida, mas de todos ao seu redor. As sombras estavam finalmente dançando ao seu redor. O que aconteceria a seguir? A sala girava ao redor de João. O peso das revelações deixava seu coração acelerado. Ele hesitou, cercado por sombras dançando em um vórtice de poder. Tudo o que acreditava sobre si mesmo e sobre Sofia estava desmoronando. Ele olhou para o professor, cujos olhos eram um abismo de escuridão. A tensão no ar era quase palpável. João, você precisa decidir agora! A voz de Ana cortou como uma faca. Ela estava quase hipnotizada, atraída pelo poder e pela promessa do desconhecido. Vem comigo, ou se une a eles! Gritou.
O vórtice pulsava, um chamado irresistível. Ele queria proteger Ana, queria salvar Sofia. Max, ao seu lado, rosnava, sentindo a ansiedade. João não tinha dúvidas. Agora! A luz e a escuridão lutavam dentro dele. Mas quando estava prestes a dar um passo em direção ao professor, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz iluminou a sala. Todos ficaram ofuscados e, de repente, uma silhueta surgiu do vórtice. Não era uma sombra, mas uma figura familiar. Sofia. Seu olhar estava carregado de dor e urgência. João, não se deixe levar por isso! Ela gritou, sua voz ecoando com uma força sobrenatural. O coração dele disparou. Sofia, você está viva! As palavras saíram como um sussurro, seguidas de um tremor de esperança. Ela estava ali, mas havia algo diferente nela. Seus olhos brilhavam intensamente e sua presença estava envolvendo o local com uma energia perturbadora. Sofia, você precisa voltar! O que aconteceu com você? Perguntou João. Confuso, entre a alegria e o medo. Mas ela não respondeu. Na verdade, ela não parecia mais a mesma. João, você não entende. Eu vi a verdade e não há como voltar atrás. Venha comigo, ou você nunca vai descobrir. Antes que pudesse reagir, outra explosão deu início a uma reviravolta chocante. A pintura na parede, o mural macabro, começou a se desintegrar, revelando uma sequência de imagens horríveis. Flashes de pessoas sendo consumidas por uma escuridão profunda. Um grito ecoou novamente. Desta vez, um grito de dor. E todos na sala se viraram, atordoados. Ana, a melhor amiga, estava ajoelhada, as mãos na cabeça, como se estivesse em estado de choque. O que está acontecendo? Isso é um pesadelo. Mas não foi só isso. De repente, ela começou a mudar. Uma transformação grotesca. Sua pele se retraiu e os olhos dela se tornaram uma massa de sombras. Os lábios formando um sorriso maligno. Ah, como é bom estar livre! Ela sussurrou. Antes de se erguer agora uma figura completamente diferente. João ficou paralisado. Ana, o que fizeram com você? A luz que saía de Sofia lançou um brilho intenso sobre Ana, revelando a monstruosidade dela. As camadas da pessoa que conhecia estavam se desfazendo, como se a verdadeira essência dela estivesse sendo exposta ao mundo. É assim que os escolhidos se revelam. Ana riu, agora uma entidade sombria em um corpo familiar. Você sempre soube? Perguntou João, a garganta seca. Ele olhou para Max, que estava alerta, pronto para atacar, como se sentisse a traição no ar. Sofia avançou um passo. Mas João hesitou. Os olhos dela, antes cheios de vida, agora pareciam perder o brilho. João, escute! Estamos dentro de um jogo maior do que você imagina. Sofia exclamou, estendendo a mão. Mas ele sabia que decidir por ela significaria perder Ana, a única amiga que o acompanhava. Ele precisava agir rápido. O vórtice ainda pulsava atrás deles e o caos se espalhava. Venha, não tenha medo, Sofia insistiu, mas a verdade sobre Ana ecoava em sua mente. Ele estava em um limiar, olhando para a essência distorcida de Ana e a figura carente de Sofia. Seu coração estremeceu. Uma escolha se formou. E no meio do tumulto, uma nova revelação surgiu. Sofia riu,
agora revelando uma faceta obscura. Você não percebe? Ana não é a única que está evoluindo. Você também está. A sala começou a tremer mais uma vez, o vórtice esperando por sua decisão. O que significava tudo isso? A última linha entre a luz e a escuridão estava se esfumaçando. O que aconteceria a seguir? A escolha de João nunca foi tão crucial. E uma nova pergunta surgia em sua mente. Quem ele realmente escolheria? E o que ele se tornaria no final desse jogo? A sala girava ao redor de João. O peso das revelações o amedrontava. Ele hesitou, cercado por sombras dançando em um vórtice de poder. Tudo o que acreditava sobre si mesmo e sobre Sofia estava desmoronando. O olhar do professor, profundo como um abismo, o atraía. A tensão no ar era quase palpável. João, você precisa decidir agora! A voz de Ana cortou como uma faca. Ela estava quase hipnotizada, atraída pelo poder que o vórtice prometia. Vem comigo ou se une a eles! Gritou, os olhos dela brilhando com uma luz sombria. O vórtice pulsava, um chamado irresistível. Ele queria proteger Ana, queria salvar Sofia. Max, ao seu lado, rosnava, inquieto, sentindo a traição no ar. João não tinha dúvidas agora. A luz e a escuridão lutavam dentro dele. Mas quando estava prestes a dar um passo em direção ao professor, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz iluminou a sala, ofuscando todos os presentes. E, de repente, uma silhueta surgiu do vórtice. Não era uma sombra, mas uma figura familiar. Sofia! Seu olhar carregava dor e urgência. João, não! Não se deixe levar por isso! Gritou, sua voz ecoando com uma força sobrenatural. Você está viva! João respondeu, o coração disparando. Mas havia algo diferente nela. Sofia, ele implorou, mas ela não parecia mais. João, venha! Precisamos de você. Sofia, ele implorou, mas ela não parecia mais. João, venha! Precisamos de você. Mas então, em um movimento, o vórtice começou a se agitar ainda mais. O professor sorriu. Você não percebe? Sofia não é a única que mudou. O olhar dele se voltou para Ana e a transformação dela se acelerou. A pele da amiga começou a se desintegrar, como se estivesse se desfazendo em um mar de sombras. Ana, não! O grito escapuliu pela garganta de João. O desespero tomando conta. Ana, o que aconteceu com você? Perguntou ele, sem conseguir desviar os olhos. Porém, Ana não era mais a mesma. Eu me tornei livre! Ela riu, agora parecendo uma entidade poderosa. A essência dela mudada de forma grotesca. As paredes da sala tremiam com a intensidade do que estava acontecendo. Sofia olhou para João, os olhos implorando. Você precisa entender, João. Esta luta não é apenas entre nós, mas entre o que somos e o que podemos ser. O lamento em sua voz era genuíno, mas a escolha a consumia. O vórtice pulsava, clamando por uma decisão. Mas, no meio do caos, algo estalou e uma explosão ofuscou sua visão. João piscou, e quando abriu os olhos novamente, uma terceira figura surgiu no meio do vórtice. Parado! Ninguém deve passar! Gritou uma voz grave. Era outra figura familiar, o diretor da escola, mas havia uma tensão no olhar dele que não parecia humano. Eu deveria ter feito isso antes, ele disse, seu olhar penetrante e frio. Vocês não estão prontos para a verdade. E com um gesto rápido, ele levantou uma mão.
e as sombras se tornaram uma tempestade. O vórtice começou a sugar tudo ao redor, fazendo a sala tremer. João olhou para Max, que estava em alerta. Ele agora sabia. Você também está envolvido nisso. O diretor se virou lentamente e o choque o atingiu como um soco no estômago. É hora de revelações, João, ele disse, suas palavras pesadas. Você é meu pai. A voz de João saiu em um sussurro trêmulo. O chão pareceu ceder sob seus pés. Não! Isso não faz sentido! Os sussurros no ar combinavam com o caos ao redor. Max olhou para João, como se percebesse a mudança, a adrenalina à flor da pele. O diretor, seu olhar sombrio, cravou bem fundo dentro dele. Sim, João. E por isso você está aqui. O que você decide agora terá consequências não apenas para você, mas para todos ao seu redor. O horror se instalou em João. Ele não podia acreditar na revelação. A sala tornou-se um turbilhão de emoções. A luz, as sombras, o passado que clamava por uma resposta. Escolha, João. A verdade estava dentro de você o tempo todo. E ao dizer isso, o mundo ao seu redor começou a se desvanecer. Uma escolha monumental estava por vir. O que aconteceria a seguir? O que era real e o que era manipulação? As sombras estavam dançando. E o destino de todos estava em jogo. A sala girava ao redor de João. O peso das revelações o amedrontava. Ele hesitou, cercado por sombras dançando em um vórtice de poder. Tudo o que acreditava sobre si mesmo e sobre Sofia estava desmoronando. O olhar do professor, profundo como um abismo, o atraía. A tensão no ar era quase palpável. João, você precisa decidir agora! A voz de Ana cortou como uma faca. Ela estava quase hipnotizada, atraída pelo poder que o vórtice prometia. Vem comigo ou se une a eles! Gritou, os olhos dela brilhando com uma luz sombria. O vórtice pulsava, um chamado irresistível. Ele queria proteger Ana, queria salvar Sofia. Max, ao seu lado, rosnava, inquieto, sentindo a traição no ar. João não tinha dúvidas agora. A luz e a escuridão lutavam dentro dele. Mas quando estava prestes a dar um passo em direção ao professor, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz iluminou a sala, ofuscando todos os presentes. E de repente, uma silhueta surgiu do vórtice. Não era uma sombra, uma figura familiar. Sofia. Seu olhar carregava dor e urgência. João, não se deixe levar por isso! Gritou, sua voz ecoando com uma força sobrenatural. Você está viva! João respondeu, o coração disparando. Mas havia algo diferente nela. Sofia! Ele implorou. Mas ela não parecia mais a mesma. João, venha! Precisamos de você! Sofia insistiu. Mas João sabia que decidir por ela significaria perder Ana, a única amiga que o acompanhava. Ele precisava agir rápido. O vórtice ainda pulsava atrás deles. E o caos se espalhava. Mas então, em um movimento, o vórtice começou a se agitar ainda mais. O professor sorriu. Você não percebe? Sofia não é a única que mudou. O olhar dele se voltou para Ana. E a transformação dela se acelerou. A pele da amiga começou a se desintegrar, como se estivesse se desfazendo em um mar de sombras. Ana! Não! O grito escapuliu pela garganta de João. O desespero tomando conta. Ana! O que aconteceu com você? Perguntou ele, sem conseguir desviar os olhos. Porém, Ana não era mais a mesma.
Eu me tornei livre. Ela riu, agora parecendo uma entidade poderosa. A essência dela mudada de forma grotesca. As paredes da sala tremiam com a intensidade do que estava acontecendo. Sofia olhou para João, os olhos implorando. Você precisa entender, João. Esta luta não é apenas entre nós, mas entre o que somos e o que podemos ser. O lamento em sua voz era genuíno, mas a escolha o consumia. O vórtice pulsava, clamando por uma decisão. Então tudo mudou. Uma força súbita arremessou João para trás e ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. O professor fez um gesto dramático e as sombras ao redor começaram a girar, firmando um redemoinho. Tensos, todos se viraram para ele, mas o foco logo mudou. O vórtice estava agora engolindo não apenas João, mas revelou uma série de símbolos antigos que surgiram nas paredes, runas ancestrais que pulsavam como corações. Nesse momento, uma risada alta e sombria ecoou pelo espaço. Sofia, a verdade maior está prestes a se revelar, disse a figura do vórtice. E antes que João pudesse perceber, tudo ficou em silêncio absoluto. Neste vácuo, uma imagem começou a se formar. Para o horror de todos, surgiu um retrato de João. Mas não era só isso. Sofia e Ana estavam ao lado dele, cada uma com traços mais sombrios, entrelaçando suas essências. Noam? Você é o vínculo que une tudo isso. As vozes ecoaram. A expressão de João congelou. O que estava acontecendo? Como assim ele era o centro de tudo? A verdade começou a se tornar clara. Você tem a capacidade de comandar tudo isso. João! Você não está aqui por acaso! A angústia cresceu, como um peso no peito dele. A conexão entre eles três era mais profunda do que imaginava. Ana e Sofia estavam ligadas a ele de formas que ele mal conseguia entender. O professor então se aproximou, os olhos gélidos. Seu pai fez um pacto, uma ligação entre vocês. O ar ficou pesado, o pânico estourou na sala. João olhou para Ana, que agora se tornara um espetáculo de sombras, e para Sofia, que parecia lutar contra a força que a segurava. O que significa isso? Ele perguntou, a voz trêmula. E neste momento, a verdadeira reviravolta ocorreu. Do vórtice, retorcida, surgiu uma sombra vibrante conhecida. Era a figura da mãe de João. Ela parecia formada de pura escuridão. Filho! Você precisa escolher. Sua voz ecoou em uníssono, carregada de emoção. Eu te deixei carregar esse fardo por muito tempo. Está na hora da verdade. Todos os olhos se voltaram para João, que sentiu seu mundo desmoronar uma vez mais. O que o pacto de sua mãe significava? O que ele realmente era? Ele nunca poderia imaginar que o destino de todos estava interligado dessa forma. Escolha agora! Ordenou a sombra da mãe. E a sala começou a tremer ainda mais. O que ele faria? A escolha de João não afetaria somente a vida dele, mas de todos. Ele se viu cercado por luz e sombra, poder e desespero, enquanto a escolha final o aguardava. O que aconteceria a seguir? Seu espírito estava dividido e na balança, tudo. O que conhecia e todos a quem amava. A resposta estava a um passo de distância. E o desfecho da história estava prestes a ser escrito. A sala girava ao redor de João. O peso das revelações o amedrontava. Ele hesitou, cercado por sombras, dançando em um vórtice de poder. Tudo que acreditava sobre si mesmo e sobre Sofia estava desmoronando.
O olhar do professor, profundo como um abismo, o atraía. A tensão no ar era quase palpável. João, você precisa decidir agora. A voz de Ana cortou como uma faca. Ela estava quase hipnotizada, atraída pelo poder que o vórtice prometia. Vem comigo ou se une a eles! Gritou, os olhos dela brilhando com uma luz sombria. O vórtice pulsava, um chamado irresistível. Ele queria proteger Ana. Queria salvar Sofia. Max, ao seu lado, rosnava, inquieto, sentindo a traição no ar. João não tinha dúvidas agora. A luz e a escuridão lutavam dentro dele. Mas quando estava prestes a dar um passo em direção ao professor, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz iluminou a sala, ofuscando todos os presentes. E, de repente, uma silhueta surgiu do vórtice. Não era uma sombra, mas uma figura familiar. Sofia. Seu olhar carregava dor e urgência. João, não se deixe levar por isso! Gritou, sua voz ecoando com uma força sobrenatural. Você está viva! João respondeu, o coração disparando. Mas havia algo diferente nela. Sofia! Ele implorou. Mas ela não parecia mais a mesma. João, venha! Precisamos de você! Sofia insistiu. Mas João sabia que decidir por ela significaria perder Ana, a única amiga que o acompanhava. Ele precisava agir rápido. O vórtice ainda pulsava atrás deles e o caos se espalhava. Mas então, em um movimento repentino, outra explosão iluminou a sala. As luzes piscaram e o chão tremeu, causando um inchaço de caos. Todos caíram e uma onda de desespero desceu como uma cortina de fumaça. Foi nesse momento que uma figura ainda mais familiar se manifestou. A sombra da mãe de João, a mesma que se uniu ao vórtice, estava de pé ali, mais real do que nunca. Não, filho. A voz dela ressoou, cheia de dor e desespero. É uma armadilha. Eles estão manipulando você. O coração de João disparou. Mãe! A figura da mãe foi engolida rapidamente pelo vórtice, mas não antes de deixar escapar um segredo devastador. João, a verdade que você busca não é o que você imagina. Você e Ana são mais próximos do que deveria ser. Todos na sala congelaram. A revelação pairou no ar como um soco no estômago. Que você quer dizer? Gritou João, angustiado. Ele olhou para Ana, que agora estava visivelmente perturbada. As sombras dançando em seu rosto pálido. Ana, você sabia? João murmurou, a mente fazendo conexões chocantes. Ela hesitou, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu sempre soube, João. O amor entre nós nunca foi só amizade. É mais profundo. A confusão se espalhou pela mente de João como fogo em grama seca. Mas isso é impossível. Nós somos amigos, Ana. A incredulidade em sua voz encheu a sala de uma tensão elétrica, como se todos estivessem sentindo aquele impacto juntos. Amigos? Não é só isso. As sombras começaram a envolvê-la de uma forma mais intensa. Nós dois somos parte de algo muito maior, João. Não podemos fugir disso. A dor na voz dela era palpável, mas o peso da verdade que se revelava era ainda mais angustiante. O vórtice começou a agitar-se de novo. Suas sombras parecendo estar cada vez mais famintas. Não basta um só escolhido. Precisamos de vocês dois. O professor interrompeu, agora com um brilho insano nos olhos. Vocês têm o poder que este lugar deseja. Juntem-se a nós. As palavras dele reverberaram, como se disparassem o chão sob seus pés. E como um último golpe, um grito ecoou na escuridão. Max rosnou.
Sala se tornou um caos de vozes e sombras. João, agora é a sua escolha. Ana implorou, estendendo a mão, mas a confusão tomou conta de João. Ele ficou paralisado ao perceber o que estava prestes a acontecer. A verdade estava exposta, e a única coisa que ele poderia fazer era decidir entre a escuridão que prometia poder ou a luz que poderia trazer a verdade de volta. Em um momento de desespero, João gritou: "Não! Eu não serei parte disso!" E ao pronunciar essas palavras, tudo ao seu redor começou a desmoronar. As sombras se agitaram, o vórtice se distorceu e o chão sob seus pés começou a se abrir. O que aconteceria a seguir? O destino de todos estava prestes a mudar dramaticamente. João estava em um beco sem saída e sua escolha poderia custar tudo ao que ele amava. Quais segredos ainda estavam escondidos, prontos para serem revelados? A sala girava ao redor de João. O peso das revelações o amedrontava. Ele hesitou, cercado por sombras, dançando em um vórtice de poder. Tudo o que acreditava sobre si mesmo e sobre Sofia estava desmoronando. O olhar do professor, profundo como um abismo, o atraía. A tensão no ar era quase palpável. "João, você precisa decidir agora." A voz de Ana cortou como uma faca. Ela estava quase hipnotizada, atraída pelo poder que o vórtice prometia. "Vem comigo ou se une a eles!" gritou, os olhos dela brilhando com uma luz sombria. O vórtice pulsava, um chamado irresistível. Ele queria proteger Ana, queria salvar Sofia. Max, ao seu lado, rosnava inquieto, sentindo a traição no ar. João não tinha dúvidas agora. A luz e a escuridão lutavam dentro dele. Mas quando estava prestes a dar um passo em direção ao professor, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz iluminou a sala, ofuscando todos os presentes, e de repente, uma silhueta surgiu do vórtice. Não era uma sombra, mas uma figura familiar. Sofia. Seu olhar carregava dor e urgência. "João, não! Não se deixe levar por isso!" gritou, sua voz ecoando com uma força sobrenatural. "Você está viva!" João respondeu, o coração disparando. Mas havia algo diferente nela. "Sofia!" ele implorou. Mas ela não parecia mais a mesma. "João, venha! Precisamos de você!" Sofia insistiu, mas João sabia que decidir por ela significaria perder Ana, a única amiga que o acompanhava. Ele precisava agir rápido, o vórtice ainda pulsava atrás deles, e o caos se espalhava. Mas então, em um movimento repentino, outra explosão iluminou a sala. As luzes piscaram e o chão tremeu, causando um inchaço de caos. Todos caíram e uma onda de desespero desceu como uma cortina de fumaça. Foi nesse momento que uma figura ainda mais familiar se manifestou. A sombra da mãe de João, a mesma que se uniu ao vórtice, estava de pé ali, mais real do que nunca. "Não, filho!" A voz dela ressoou, cheia de dor e desespero. "É uma armadilha! Eles estão manipulando você!" O coração de João disparou. "Mãe!" A figura da mãe foi engolida rapidamente pelo vórtice, mas não antes de deixar escapar um segredo. Devastador! "João, a verdade que você busca não é o que você imagina. Você e Ana são mais próximos do que deveria ser." Todos na sala congelaram. A revelação pairou no ar como um soco no estômago. "O que você quer dizer?" gritou João, angustiado. Ele olhou para Ana, que agora estava visivelmente perturbada, as sombras dançando em seu rosto pálido. "Ana,
Você sabia? João murmurou, a mente fazendo conexões chocantes. Ela hesitou, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu sempre soube, João. O amor entre nós nunca foi só amizade. É mais profundo. A confusão se espalhou pela mente de João como fogo em grama seca. Mas isso é impossível. Nós somos amigos, Ana. A incredulidade em sua voz encheu a sala de uma tensão elétrica, como se todos estivessem sentindo aquele impacto juntos. Amigos? Não é só isso. As sombras começaram a envolvê-la de uma forma mais intensa. Nós dois somos parte de algo muito maior, João. Não podemos fugir disso. A dor na voz dela era palpável, mas o peso da verdade que se revelava era ainda mais angustiante. O vórtice começou a agitar-se de novo, suas sombras parecendo estar cada vez mais famintas. Não basta um só escolhido. Precisamos de vocês dois. O professor interrompeu, agora com um brilho insano nos olhos. Vocês têm o poder que este lugar deseja. Juntem-se a nós. As palavras dele reverberaram como se disparassem o chão sob seus pés. E como um último golpe, um grito ecoou na escuridão. Max rosnou. A sala se tornou um caos de vozes e sombras. João, agora é a sua escolha. Ana implorou, estendendo a mão. Mas a confusão tomou conta de João. Ele ficou paralisado ao perceber o que estava prestes a acontecer. A verdade estava exposta. E a única coisa que ele poderia fazer era decidir entre a escuridão que prometia poder ou a luz que poderia trazer a verdade de volta. Em um momento de desespero, João gritou: "Não, eu não serei parte disso!" E ao pronunciar essas palavras, tudo ao seu redor começou a desmoronar. As sombras se agitaram, o vórtice se distorceu e o chão sob seus pés começou a se abrir. De repente, um lampejo de compreensão atingiu João. Não sou só um detetive, sei parte disso. A revelação o atingiu com força. Ele se lembrou das histórias que sua mãe contava sobre o legado. A conexão, a linhagem de poder que corria em suas veias. Ele era a chave, mas, ao mesmo tempo, estava consumido por uma profunda tristeza. Como pude não ver isso antes? A voz dele tremia. Os outros olhares estavam fixados nele, incapacitados de reagir. Eles esperavam alguma ação, alguma decisão. E foi naquele momento que Ana se aproximou, seu semblante mudando. João! Não descubra o que você não pode controlar. A súplica na voz dela agora ressoava de forma diferente, como se ela tivesse seu próprio interesse naquela revelação. As sombras à sua volta vibravam, como se estivessem respirando, e em um giro frenético, a verdade se desenrolou diante deles. Um portal se abriu abaixo deles. Era um espaço interdimensional que revelava não só sombras, mas vislumbres de tempos passados, do que a escola era antes. João viu sua mãe aderindo ao pacto, um sorriso não natural em sua face. A conexão profunda com tudo que ele conhecia, mas também uma traição sussurrada entre as sombras, como se ela estivesse secretamente adorando a força imaterial que coletivamente as envolvia. O horror caiu sobre ele, enquanto os fragmentos de memória se agrupavam, apenas um reflexo de quem ele realmente era. Então você sabia, e usou isso contra mim, ele acusou, olhando para Ana, as emoções fervilhando. Max latiu um som angustiante e o medo começou a preencher o espaço. Ela agora parecia mais uma estranha do que uma amiga. Você está enganado, João. Foi você quem não viu a verdade. Você é mais poderoso do que entende. João se sentiu preso.
O chão estava ruindo, as sombras vibrando, e aquela verdade insuportável afundava sua coragem. O que realmente estava acontecendo ali? O que ele faria agora? A pressão aumentava. Ele estava em um abismo, e tudo o que ele acreditava se desintegrava. Ana, me ajude! O desespero enchia sua voz. Uma súplica. Mas à medida que a escola desmoronava à sua volta, João percebeu. Ele estava no limite. Uma escolha tinha que ser feita. O ciclo se repetia. E a linha entre amigos e inimigos se tornava cada vez mais tênue. Agora, ele não só enfrentava o destino de Sofia, mas também a verdadeira essência de quem ele era. As sombras dançavam freneticamente ao seu redor. O que veio a seguir? A única certeza era que essa escolha moldaria não só seu futuro, mas de todos ao redor. João sentiu o chão tremer sob seus pés, sombras se contorcendo como serpentes sedentas ao redor de seus amigos. A verdade liberada pela sombra de sua mãe ainda ecoava em sua mente. Ele estava no centro de tudo. A conexão entre eles três era mais forte do que jamais imaginou. O pânico tomou conta do lugar, mas em meio ao caos, uma centelha de determinação acendeu dentro dele. Não posso ser uma peça nesse jogo, gritou, o eco de suas palavras preenchendo a sala. Max latiu como resposta. Sua lealdade nunca havia sido tão forte. João olhou para Ana, seu olhar cheio de confusão. Mas as sombras já começavam a envolvê-la mais intensamente. Você realmente acha que podemos nos unir a eles? Perguntou ele, a voz trêmula mais firme. Ana, precisamos lutar, não ceder! A pulsação do vórtice parecia uma resposta, como se estivesse testando sua determinação. Ana, diante dele, hesitou. Mas é tão tentador, João. O poder pode ser nosso. Seus olhos escureceram, refletindo a luta interna que ela enfrentava. Não, Ana! Pense na Sofia! No que estamos fazendo com nossos amigos. Nesse instante, as paredes da escola começaram a ruir. Um pedaço do teto desabou, levantando uma nuvem de poeira. O que acontecia era real. João sentiu a adrenalina pulsar. Precisamos nos unir, não nos separar. Esta escola precisa ser libertada. Com um impulso, ele caminhou em direção ao vórtice, estendendo a mão. Sofia! Se você estiver realmente aí, mostre-nos um sinal. A voz dele ecoou, cheia de necessidade. As sombras hesitaram por um momento. O turbilhão parecia vacilar. Então, uma luz intensa surgiu do vórtice e a figura de Sofia emergiu, mais forte que antes. Seus olhos, embora carregados de dor, brilhavam com uma nova esperança. João, você tem que acreditar. O poder não está nas sombras, mas na amizade. Lute contra eles. As palavras dela cortaram a escuridão como uma lâmina. A conexão foi instantânea. João sentiu toda a energia ao seu redor se unir. Ele virou-se para Ana e Max, prendendo o fôlego. Vamos nos unir e lutar contra essa maldição. As sombras começaram a recuar. Sim, vamos juntos, Ana respondeu, a determinação ressurgindo. Com um gesto, ela segurou a mão de João e Max pulou para perto deles. Envoltos por uma bolha de luz intensa, os três se concentraram e uma onda de energia emanou de seus corpos. O vórtice começou a engolir as sombras, sugando tudo em sua ladeira escura. As vozes se tornaram gritos e a sala tremia. Agora, lute! João ordenou, e juntos eles gritaram.
A força da amizade e da esperança pulsando como um coração. De repente, um clarão iluminou o ambiente. As sombras deram um último grito de agonia. Se desfazendo como fumaça, o vórtice implodiu. Com isso, a escola se estabilizou. E o poder sombrio se dissipou lentamente, como uma névoa que se dissipa com o sol. O silêncio se instalou. Todos olharam ao redor, aturdidos. Finalmente estavam livres. Conseguimos! Exclamou Ana. Os olhos cheios de lágrimas. Mas a sensação de alívio foi acompanhada por um peso no coração. Eles precisavam se despedir. Sofia! João começou, mas a figura dela começou a se desvanecer lentamente. Eu sempre estarei com vocês. Lembrem-se, o poder verdadeiro está na conexão entre vocês. A luz dela tomou forma um último instante, antes de desaparecer por completo. Você pode não estar mais aqui, mas não vamos esquecer. Nunca, João prometeu. O tom de sua voz fazendo a sala vibrar. E em um instante, tudo estava calmo de novo. A escola, a cidade, o mundo. Ao saírem da escola, sentindo a brisa fresca e ensolarada, uma nova esperança nasceu dentro deles. Max correu na frente, como se quisesse indicar o caminho. Mas no fundo, João sabia que essa batalha não era o fim. A verdade sempre tinha mais camadas, e ele estava determinado a descobrir o que mais aguardava. Uma nova aventura estava por vir. E agora, mais do que nunca, ele estava pronto. Não deixe a história de João acabar aqui. Este é o seu momento. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou do final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Mostre que você é um verdadeiro fã e faça parte do nosso crescimento. Vamos juntos explorar o que mais há por vir.